Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs de fé, e boa noite também, minhas irmãs de fé, que falta 5 minutos para as 18 horas para começar o nosso culto em casa, aí na sua residência. Que o Senhor e a Senhora nos dê licença para levar a palavra de Deus até a sua casa, a sua residência, para que possamos ter um dia de esperança, porque Cristo Jesus é a nossa esperança. Bem, meus irmãos e minhas irmãs de fé, eu convido a todos, de todas as congregações, de todas as religiões, para que venham participar desse culto, para saber que tem um Deus acima de nós, que quer nos dar a sua bênção, que quer nos dar livramento, que quer nos libertar das trevas, do cativeiro, seja qual for o seu problema agora, neste momento, Deus já está entrando na providência, porque você clicou aí agora para escutar a palavra do Senhor, a palavra de Deus na sua vida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs de fé, um abraço para todos os pastores no Brasil e no mundo. Um abraço especial para os missionários lá em Moçambique, na África, e os pastores lá em Moçambique, também na África, que fazem parte desse ministério, que estão lá atuando com a palavra de Deus, evangelizando com a palavra de Deus, salvando vida com as palavras de Deus, com muitas dificuldades mesmo, né? Bem, meus irmãos e minhas irmãs de fé, um abraço para o pastor Heleno Oliveira, aqui em Juiz de Fora, um abraço para o pessoal da Unicard, qual nós fazemos parte, a União dos Capelães e Juiz Eclesiástico de Paz. Um abraço para todos no mundo inteiro. Uma boa noite para os outros lugares do mundo, bom dia também para outros lugares do mundo, boa tarde também para outros lugares do mundo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos junto a palavra de Deus. Hoje é o culto, né? A pregação de hoje da palavra é para tirar você do cativeiro, para te libertar do cativeiro. Seja você qual cativeiro que você está, qual treva que você está passando, qual mau caminho que você que está nas drogas, no alcoolismo, também vai se libertar hoje, se você refletir na palavra de Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar no seu interior para te mostrar aquilo que você precisa em Cristo Jesus para ser uma nova criatura, ter um novo nascimento. Ah, como é bom estar na presença dele, como é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus. Então chega mais perto, vem conosco. Pega a sua Bíblia de papel, pega a sua Bíblia de celular, pega um caderno, escreve o capítulo, o versículo, e tudo aquilo que vai ser escrito aqui, que vai ser falado aqui, para você ver a veracidade da palavra de Deus na sua vida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos começar aqui cantando, né, um louvor para o nosso querido irmão, o nosso grande Salvador Jesus. E esse louvor é a falta de Jesus. E esses versos dizem assim: nas noites escuras sinto solidão, o vazio toca fundo no meu coração. Sem tua presença tudo é tão frio. A falta de Jesus é um grande desafio. A falta de Jesus como um deserto sem flor. Seu teu amor, meu mundo perde cor. Quando me abandona em tua luz, encontro paz que vem de Jesus. Nos dias de luta, na dor e na aflição, percebo o vazio que vem da ausência da sua mão. Mas ao te buscar, eu sinto renascer. Em Cristo, minha esperança, eu posso crer.
A falta de Jesus, como um deserto sem flor. Sem o teu amor, meu mundo perde a cor. Quando me abandona em tua luz, encontro paz que vem de Jesus. O Senhor vem me abraçar, em tua presença quero habitar. Não há nada melhor que o teu amor. A falta de Jesus é só dor. A falta de Jesus, como um deserto sem flor. Sem o teu amor, o meu mundo perde a cor. Quando me abandono em tua luz, encontro a paz que vem de Jesus. Por isso eu clamo, vem me renovar. Na falta de Jesus, só quero te adorar. Essa certeza sei que vai ficar. Tu é o meu Senhor. O teu amor me envolve em ti. Eu vou habitar. Pai amado, Pai querido, que o Senhor agora, neste momento, desça, meu Pai, sobre nós a sua mão, nos dando, meu Pai, paz, saúde, nos dando, meu Pai, livramento, meu Pai. Ah, Senhor, nosso Deus e Pai e Salvador, porque o Senhor é o único que pode tocar em cada um de nós. Ah, Senhor, não há arma forjada neste mundo que possa, meu Pai, atravessar, meu Pai, o seu escudo, meu Pai, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Agora estão sendo quebradas correntes, portas estão sendo abertas, outras estão sendo fechadas. A doença agora está sendo queimada pelo seu poder, pela sua glória. Ah, meu Pai, aquele que está, meu Pai, no alcoolismo, na droga, meu Pai, seja lá qual o vício que estiver. Ah, meu Pai, o Espírito Santo está operando. Ah, meu Senhor e nosso Deus, Pai Salvador, aonde houver agora, meu Pai, um demônio alojado, meu Pai, eu dou a eles, meu Pai, 5 segundos para ser dispersados, meu Pai, e voltar, meu Pai, para o fundo do abismo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. É esta oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos aqui agora abrir a palavra de Deus. Vamos abrir aqui agora a palavra de Deus. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, no tema de hoje, eu quero ler aqui para os irmãos e para as irmãs, em Ezequiel 2, o que Deus falou para Ezequiel está falando para mim e para você nessa noite. A vocação de Ezequiel, capítulo 2, diz assim: Disse-me o filho do homem, ponha-te em pé e falarei contigo. E então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé e ouve o que me falava. Deus está falando para mim e para você que agora ponha-te de pé. João, Maria, Cláudio, Renato, Paulo, Jorge, seja qual for o seu nome. Ponha-te de pé, porque esse espírito que entrou em Ezequiel vai entrar em você agora aí, neste momento. Porque neste momento ele está aí onde você está e vai te livrar do cativeiro que você estiver. Mas para que você seja livre desse cativeiro, você tem que fazer a sua parte também. Orar, vigiar, ler a palavra, buscar todos os dias a face do Senhor, buscar todos os dias o Espírito Santo dentro de você, para que você possa combater o mal na sua vida, ter força para combater o bom combate. Irmãos e irmãos, porque sem
a palavra, sem o Espírito, sem Jesus, sem Deus, nós estamos à mercê do mal em todos os lugares do mundo, porque aonde nós fomos temos um leão com a boca aberta, nós temos a fornalha quente, nós temos uma bateria imensa de tentações no mundo inteiro. Aonde nós formos, nós temos que estar calçados com um sapato de fogo, com a espada de fogo na mão, desembainhada para cortar o mal que vem sobre nós, porque contra o povo de Deus há sempre setas mais setas inflamadas do inimigo para derrubar você em todos os seus caminhos da sua vida. Então é agora, é neste momento agora que nós estamos aqui juntos para aprendermos com o Espírito Santo como nos livrar das trevas. E o tema de hoje é: a verdade está na sua frente. Pegue a sua Bíblia de papel, pegue a sua Bíblia de celular, pegue o caderno, escreva os capítulos para você refletir, fazer uma resiliência e buscar para você a face de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, como fazemos todos os cultos e todas as pregações. Nós vamos abrir a palavra de Deus ali em João, capítulo 18, do versículo 28 ao 32. João, capítulo 18, e o versículo é do 28 ao 32. Jesus perante Pilatos. Vejam bem aqui. Do versículo 28 ao versículo 32, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Aqui eles já estavam contaminados, porque eles estavam prendendo um inocente. Eles estavam prendendo um justo, verdadeiro Filho de Deus. Então não tinha mais como eles se contaminarem com outra coisa. Mas era assim que se fazia naquela época, porque naquela época o governador ia para Jerusalém e ficava na casa um tempo para que não houvesse anarquia. Então eles não entravam na casa do governador, que era Pilatos. Mas já estavam contaminados aqui. Já estavam contaminados. E o versículo 29 diz: E então Pilatos saiu e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Leve-o ao vós e julgue-o, segundo as vossas leis. Disseram-lhe então os judeus: A nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumpra a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morte. Irmãos e irmãs, aqui Pilatos estava frente a frente à verdade. E ele já sabia disso, porque lá no capítulo, certo? Lá no capítulo de Mateus, lá no capítulo de Mateus, certo? A mulher de Pilatos teve um sonho com Jesus e ela disse para Pilatos: não se envolva com esse justo.
Não se envolva com esse justo. Pilatos estava na frente da verdade. E Pilatos, sabendo disso, não deu ouvido ao que a mulher tinha falado com ele. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, você escuta a palavra todo dia. Você escuta pelo rádio, você escuta pela televisão, você escuta pela internet, você vai aos cultos, você vai às pregações, você vai às congregações. Mas sabe por que ainda não aconteceu de você se livrar das trevas? Porque você está na frente da verdade, mas você não aceita a verdade, que é o Evangelho de Cristo dentro de você. Porque quando você aceitar o Evangelho de Cristo dentro de você, as trevas batem em retirada. As trevas saem, o alcoolismo sai, as drogas saem, a mentira sai, o adultério sai, a fofoca sai. Tudo que se torna ruim na sua vida vai sair. Por isso é que você vê que muitas igrejas, na sexta-feira, têm os cultos de libertação, e você vê muitas pessoas, muitos demônios se manifestando, mas você sabe por que eles se manifestam novamente naqueles mesmos lugares? Porque ali reina também o mal. Porque quando você expulsa um demônio de uma pessoa, e aquela pessoa aceita o Evangelho de Cristo dentro dela, ele não volta a habitar naquela casa. Naquela casa não volta. Mas você ainda não aceitou o Evangelho de Cristo. Está frente a frente com a verdade, mas não aceitou o Evangelho de Cristo dentro de você, através do batismo que Jesus fez, através da expiação dele na cruz. Você ainda não aceitou a palavra dentro de você. Por isso, você está sendo consumido pelas trevas, irmão. Por isso você está sendo consumido pelas trevas, pelo mal. Nada acontece na sua vida. Você anda e continua andando em círculo. Sabe por quê? Porque você murmura, porque você não deixa a murmuração de lado, você não deixa a reclamação de lado, você não vigia, você não ora, você não aceita nada que vem de Cristo na sua vida. Ouve, mas está com o ouvido tampado, vê, mas está cego. Irmão e irmã, enquanto não aceitar a verdade na sua vida, que a verdade é a palavra de Deus, você vai continuar nas trevas, irmão. Se você quer se libertar, é através da palavra. Não é através de homem, não é através da religião, é através da palavra. Jesus, ele libertou pessoas e mais pessoas e multidões no mundo. E quando ele estava presente aqui nessa terra, porque as pessoas estavam frente a frente com a verdade que era ele, porque a verdade era verbo e se tornou carne. E para isso ele foi crucificado, morto e sepultado em nosso nome, espancado, esmiuçado em nosso nome. E ele disse ali, e ele se tornou maldição por mim e por você, e ele disse ali, perdoai aqueles algozes dele, perdoando aqueles homens que se faziam mal sem saber o que estavam fazendo. E ele disse ali, está consumado. Ora, o ladrão da cruz foi liberto, estará com ele no arrebatamento, porque aceitou no último momento ali e reconheceu que ele, aquele homem, não tinha feito nada e não deveria estar ali. O outro já está condenado porque não aceitou. Continuou nas trevas e não quis a libertação que ali estava presente para ele naquele momento. Então você, irmão, você, irmã, está aí caminhando na treva, mesmo andando no cristianismo, mesmo andando com a Bíblia debaixo do braço, mesmo indo a pregações, mesmo indo a cultos, mesmo indo à missa, está vivendo trevas e mais trevas dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você sabe por quê? Porque não aceitou o Evangelho, não deixou que o Evangelho entrasse. E para entrar o Evangelho, você tem
de se entregar totalmente aos pés de Cristo. E somente assim é que você vai conseguir se libertar das trevas, se libertar do mau caminho, se libertar desse álcool que você está aí, se libertar das drogas que você está aí, se libertar da mentira, do adultério, da fofoca, da indulgência, da lasciva, da avareza. Porque tudo isso é das trevas, tudo isso é do pecado. Irmão, você quer se libertar do inimigo? Mas aquele fulano fez macumba, aquele fez feitiço, aquele fez aquilo, mas você aceitou esse tipo de coisa na sua vida porque você colocou na sua mente, mas não colocou o evangelho, porque se você colocar o evangelho, bate em retirada. Bate em retirada. Porque não há mal que resista ao evangelho. Não há mal que resista à oração. Não há mal que resista ao louvor. Não há mal que resista à palavra de Deus. Não há mal que resista o Espírito de Deus dentro de você, irmão e irmã. Então está na hora de você pegar e reagir contra aquilo que está destruindo a sua vida, porque a verdade está em todos os lugares. A verdade está na palavra do Senhor. Pilatos não escutou a mulher. Deu ouvido aos sacerdotes, deu ouvido ao povo e matou o inocente. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, você vai morrer nas trevas e vai colher trevas quando Jesus voltar e te lançar no lago de fogo, porque você não está dando ouvido àquilo que está agora aí nas suas mãos. Você sabe, irmão? Eu fiz uma pesquisa agora há pouco tempo. Tem 52 países que não deixam o evangelho entrar. 52 países. Pode procurar que você vai achar isso na pesquisa. 52 países que não aceitam a palavra de Deus, que não aceitam o cristianismo. Quando esse evangelho entrar em todos esses países e entrar no último, a porta da graça vai se fechar. E não terá mais condições de você ser salvo. Como diz lá em Amós, terá fome, não de pão, sede e não de água, mas da palavra de Deus. Irão correr mundo a mundos, irão buscar em mundo a mundos. A palavra vai estar escrita, mas o Espírito Santo já vai estar se retirando da face da terra, porque chegou o momento das trevas, do arrebatamento e da destruição daqueles que morreram sem Cristo Jesus. A prisão de Lúcifer aqui na terra. É isso que você quer, irmão, para você? Então está na hora de você ver a verdade na sua vida. Você está vendo a verdade frente a frente e você não está dando bola para isso, irmão. Às vezes vai ser tarde demais. Buscando aqui em Jeremias, capítulo 10 e 10. Vamos a Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 10 diz assim: mas o Senhor, Deus é a verdade. Ele mesmo é Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito é a verdade. A palavra é a verdade. O resto, no mundo que nós vivemos, é mentira. É falsidade. É impureza. Nós estamos vendo aí. Quanta corrupção. Quanta corrupção na política. Uma política suja, uma política porca, uma política imunda. De governo a governo que entra, a mesma coisa acontece. Olha a vergonha que nós estamos passando com a Previdência Social, e os governos sabiam, e isso já acontece há anos. Há anos. Olha a corrupção que tem
no mundo inteiro. Isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa, que não olhamos para o Evangelho de Cristo e estamos colhendo aquilo que plantamos. Aquilo que nós plantamos, nós estamos colhendo. Semeamos mal e agora estamos colhendo coisas más na nossa vida. Irmão e irmã, eu não sei o que você está passando aí agora. Eu não sei o que está acontecendo com você aí agora. Mas se você está aí agora, neste momento, né, assistindo essa pregação, a palavra do Senhor, não é à toa, porque algo vai acontecer diferente na sua vida a partir dessa pregação, a partir dessa palavra, porque você vai refletir, você vai buscar, você vai vigiar, você vai orar, você vai buscar a face do Senhor na sua vida e tudo vai cair por terra. Eu profetizo isso na sua vida. Mas só vai acontecer se você buscar a verdade para você e não que é a palavra de Deus na sua vida, irmão. Como aconteceu para muitos que buscaram a palavra e hoje têm uma vida diferente. Então busque, irmão. Busque porque está na hora de você reagir aí na sua vida. Largar de ser escravo das trevas. Largar de ser escravo das trevas. E nós vamos aqui em João, capítulo 14, irmão. Nós vamos em João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 6, muitos de nós já conhecemos esse versículo, que é o capítulo 6, 14, versículo 6, diz: E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai chegar na casa do Pai, se não tiver em Cristo Jesus, no refúgio, na rocha, na fortaleza que é Ele. Porque é Ele que perdoa os pecados nossos. É Ele que nos dá força. Ele que é a luz da igreja. Ele que é a luz da minha vida, da sua vida. É Ele. E a palavra de lâmpada para os teus pés e para os meus. E nós só vamos chegar lá quando vier o arrebatamento, se nós estivermos no caminho que é Jesus. No caminho que é Jesus. Porque se não estivermos, não vamos ver a face do Pai. Irmã e irmã, irmãos e irmãos, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua religião, seja qual é a sua relação com Deus, ou a sua não relação com Deus, está na hora de buscar muito mais do que você busca agora, irmão e irmã, e simpatizantes da nossa fé. E aí diz aqui, no versículo 7, diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora conheceste e o tendes visto. Você conhece Jesus? Sabe aquele pregador carpinteiro que veio ao mundo e foi pregado na cruz e se tornou maldição por mim e por você? É o filho dele. É o filho do homem. É somente através dele é que vamos chegar às moradas que ele subiu para preparar para mim e para você. Mas para isso acontecer na minha vida, para isso acontecer na sua vida, temos que lutar todos os dias. Temos que brigar todos os dias. Manter a nossa comunhão com Ele todos os dias. Para que possamos estar livres de toda a investida do mal, de toda a investida das trevas na minha vida e na sua vida. Não quer dizer que não vamos ter problemas. Vamos, enquanto estivermos nessa terra. Enquanto não há o governo justo que é de Jesus nessa terra.
vamos ter problemas. Mas todos os problemas que nós temos, nós podemos colocar nas mãos dele e ele vai mostrar o caminho e a solução, porque ele é a luz de todos os caminhos. Assim diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Espiritualmente, não é fisicamente. Então está na hora, meu irmão, de você buscar agora, está na hora de você, irmã, buscar cada vez mais a face de Cristo para a sua vida. E no capítulo, nós vamos aqui em João 5, um pouquinho mais para trás. João 5, verso 6. João 5, verso 6 diz: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, diz: Queres ficar são? Ele estava falando aqui no capítulo 5, certo? A cura do paralítico de Betesda. De Betesda. E aquele homem ali, sem saber o que fazer, dizia para Jesus que não tinha homens para levá-lo até o tanque. Quando chegava, já tinha entrado outro, e aí pegavam a bênção e ele não conseguia nunca chegar naquele local para ser curado da sua enfermidade. E o enfermo respondeu-lhe isso assim. Aliás, versículo 8 diz: Jesus disse-lhe: Levanta-te, tome a tua cama. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Era sábado. Aonde muitos fariseus criticavam os apóstolos sábado. Mas ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do próprio dia do Senhor, que é o sábado. Então ali, aquele homem viu a verdade na frente dele e agarrou a verdade. E ele se curou da enfermidade. Você que está aí, se agarrar agora na verdade, você será curado da sua enfermidade espiritual, talvez até curado da sua enfermidade física, como aquele homem foi. Talvez se você se agarrar agora como ele se agarrou, a sua família vai estar totalmente restaurada dentro da verdade. Porque ali disse: eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor. O carcereiro de Paulo e Silas disse isso. E você sabe que a palavra de Deus é a verdade. Você sabe que a palavra de Deus é o caminho. Mas não liga muito para a palavra de Deus, e nem para o próprio Jesus, nem para a sua inspiração. Temos que olhar para a cruz e olhar para a palavra para sermos livres daquilo que nos oprime, naquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona, as trevas espirituais, as cadeias espirituais que tentam nos aprisionar todos os dias da nossa vida. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos aqui ainda em João capítulo 16. No capítulo 16, no versículo 3 diz: porque aqui é a continuação das últimas instruções aos discípulos, e o versículo 3 diz: e isso vos farão, porque não conheceres ao Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vô-lo tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Onde? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviarei-o. E ele mandou. E ele realmente chegou lá e mandou o Espírito para mim, para você. O Espírito de quê? Da verdade. Que nos convence do pecado, que convence o mundo do pecado
ele mandou. Você sabe e você conhece, mas você não dá bola para ele. Ele quer entrar e fazer o melhor dentro de você, expulsando as legiões de demônio que estão na sua vida, as legiões de trevas que estão na sua vida, te tirar do aprisionamento que você se encontra. Mas você, mesmo sendo cristão, não dá a mínima para o que Jesus fez por você na cruz, irmão ou irmã. Não faz. Você pisoteia nele e naquilo que ele fez por você. Isaías 53, ele foi esmiuçado, ele foi quebrado, ele foi destruído, ele foi jogado na mão daqueles homens cruel, porque os fariseus, os sacerdotes que deveriam pregar e falar a verdade, viram a verdade na frente dele e tiveram a coragem de negá-lo. Você está negando quando você não ora. Você está negando quando você não vigia. Você está negando quando você não lê a Bíblia. Você está negando quando você não escuta a voz do Senhor aonde você estiver agora. Então você está renegando, como aqueles que renegaram Jesus e colocaram na cruz. Então como é que você quer ser liberto da verdade, quer que a sua vida anda, se você está negando ele na sua vida? Não negue, traz ele para você. Não negue, traz ele para você. Enquanto ainda há chance, enquanto ainda há tempo para que isso aconteça na sua vida. E nós vamos aqui em Hebreus capítulo 1. Vamos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falando-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Escutou, irmão? Escutou aqui, irmão? Quem fez o mundo? Ele. Porque ele estava lá na criação. Ele fez o mundo, ele fez todas as coisas acontecerem. E ele disse: Pai, eu vou. Quando o Pai chamou alguém para vir, para nos salvar, ele disse: eu vou. E ele veio. E ele fez a expiação por mim e por você. E não podemos renegá-lo. Não podemos pisotear na sua expiação. Não podemos pisotear na sua palavra. Não podemos renegá-lo. Temos que aceitá-lo, para que um dia nós podemos estar nas bordas do Cordeiro e sermos arrebatados. Para isso nós temos que encher a nossa botija de azeite e não ser como as 5 virgens imprudentes, aliás, que não se reservaram o azeite antes. Sabe como é que você faz a sua reserva? É justamente enchendo a sua botija, orando todos os dias, vigiando, lendo a palavra, cultuando para ele, ouvindo a voz dele. Você vai encher a sua botija de azeite, porque quando vier o arrebatamento, você não vai ser jogado nas trevas. Pelo contrário, você está livre das trevas e de toda a ação dos demônios na sua vida. Você está aí agora, neste momento, às vezes, já pensando no feriado, no churrasco, não que não possa, na cerveja, no álcool, tudo isso, na festividade, na praia, mas passa horas e mais horas na frente de uma televisão, passa horas e mais horas, e noites, e vira noites e noites, em orgias, em bagunça, até mesmo cristão. Mas não pode tirar meia hora para orar, cultuar para o Senhor que te colocou no mundo, que te colocou e te deu aquilo que você queria. Não talvez da forma que você queria, mas Ele escutou a sua voz e te deu aquilo que achava necessário, mas você não liga. E quando vai para cultuar para ele,
Acha que está demorando 1h10. Ah, mas que demora, que culto enjoado, que culto chato, que palavra chata. Mas na hora do aperto, você corre para ele. Quer se livrar? Quer ter comunhão? Mergulhe na verdade. Porque a verdade está na sua frente e na minha. E nós indo aqui no capítulo de Hebreus mesmo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Muitos irmãos estão se desviando, dando ouvido ao mundo. Muitos irmãos estão se desviando por juntarem tesouros e acumular fortunas, esquecendo de acumular a fortuna e o tesouro no céu. E indo para onde? Para o abismo, esquecendo da verdade e não buscando a verdade. Esqueceram do primeiro amor. Não esqueça, porque Deus não esquece de nada que nós fazemos aqui nessa terra. Nada. E indo aqui, no Salmo, voltando um pouco para trás, nós vamos aqui em Salmo 86. No Salmo 86. Salmo 86, versículo 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. O que você está esperando, irmão, para se unir à verdade? Para se unir à verdade e ter uma vida diferente. Uma vida realmente em Cristo. Deixando as coisas do mundo, e vivendo mesmo a vida de Cristo em você, em todos os lugares que você for. Então, irmão, está na hora. É agora, neste momento, está na hora de você ter uma nova vida, está na hora de você reagir, está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você voltar à presença de Cristo, já que você um dia saiu, seja por que motivo for. Não vá pelo motivo de homens, por preceito de homens, vai pela verdade. É difícil hoje em dia, claro, eu sei de achar a verdade, porque muitos estão interessados em valores monetários e não de pregar realmente a verdade. Mas você encontra lugar ainda. Que seja uma igrejinha de garagem, mas você vai encontrar ali, talvez, a verdade do que em templos e capelas e formas luxuosas que o homem acha de criar como se fosse a forma de tentar chegar mais perto de Deus. Por isso o homem faz essas coisas maravilhosas, templos luxuosos, capelas, igrejas luxuosas, como foi na Torre de Babel. E Deus ali embaralhou as línguas. E é o que hoje não acontece, porque templos, igrejas luxuosas, capelas luxuosas, não nos leva mais perto de Deus. Sabe como que nós vamos chegar mais perto de Deus? Pela palavra, pela oração, pela vigília. É lendo a leitura, é buscando Ele todos os dias, passo a passo, e agradecendo tudo aquilo, parando de murmurar, parando de reclamar das dificuldades de tudo isso. Porque se você continua nessa forma, porque continua dessa situação, porque Deus vai te deixar no deserto, nas trevas, sabe por quê? Porque você está na murmuração, está reclamando, está buscando coisas que não deve buscar, caminhos errados. Caminhos errados. E com pessoas erradas. Pessoas indulgentes, arrogantes, soberbas, idólatras. Pessoas que você às vezes conversa um assunto e passam para frente. Converse com Deus. Passa os seus assuntos para Ele. E Ele vai saber te orientar. Pessoas que acham que são donos de si, mas não sabem nada. São puras fábulas. Porque a verdade está na palavra. E não em preceitos de homens. Não em preceito de homens. Por isso que a igreja hoje no mundo é uma igreja hipócrita. É uma igreja fria. É uma igreja sem
vigor nenhum e não consegue te tirar das trevas. Sabe por quê? Porque a igreja está nas trevas nos dias de hoje. Mas você pode sair das trevas através da palavra na sua casa. Com Jesus, oração, vigilância, lendo a palavra, orando, buscando caminhos aqui, porque aqui está toda a receita para a nossa vida. Não que não podemos congregar, é claro, mas temos que buscar por nós mesmos, e não pelo padre, não pelo pastor, não pelo bispo, não pelo apóstolo, não pelos preceitos de homens, mas buscar por nós mesmos os nossos caminhos em Cristo Jesus, para nos livrarmos das trevas. Você quer ter libertação, você quer ser livre? Venha para a palavra. Venha na palavra. Vai aí na sua casa agora. Pega ela e reflita nela. E você vai ver que daqui a uns tempos você vai melhorar de vida. E se você não melhorar de vida através da palavra, eu como a Bíblia. Eu como ela. Eu como. Mas tem que fazer a sua parte. Porque Deus faz a dele, mas nós temos que fazer a nossa. E aqui buscando em Jeremias 33, vamos voltar aqui em Jeremias 33. Jeremias 33, versículo 3 diz: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que são sábias. Firmes, que são sábias. 1 João capítulo 1 diz, 1 João capítulo 1, versículo 11, diz: veio os que eram seus, e os seus não o receberam. Eram os fariseus, eram aquelas pessoas que eram contra Jesus. E você também está dessa mesma forma. Porque você sabe da verdade, mas você não aceita ele na sua vida. Irmão, não faça isso com você. Não faça isso com a sua vida. Não jogue a sua salvação no lixo. Busque ele. E ele sempre estará do teu lado. Para todas as coisas. E vencerá os teus inimigos que estão te afrontando. Não se esqueça. Ele é o Senhor de tudo, a verdade e o caminho das nossas vidas. Ele é o pão que mata a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede eternamente. E nós vamos agora para o nosso último capítulo aqui, em João 3. Aqui mesmo, em João capítulo 3. João capítulo 3, do 19 ao 20 diz: e a condenação é esta: quem a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Se você quer ter um caminho diferente, se você quer sair do mal, vá para a luz que é Jesus. E esqueça a luz do mal, que a luz do mal, ela te oferece tudo de mão beijada, mas depois te toma e te joga na lama. Jesus, não, ele não abandona as suas ovelhas. Ele, pelo contrário, ele te engrandece, ele te exalta, ele te coloca em um castelo e te exalta sobre os homens. E isso, a promessa dele é para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Amado e queridos, nós vamos ficando por aqui hoje com essa palavra. Faça uma resiliência. Reflita na palavra hoje.
Busque a verdade. Aliás, você está na frente da verdade. Traga ela para você, para dentro da sua vida, o Evangelho de Cristo. E você será liberto de todos os caminhos e de todas as obras más que estão dentro da sua vida. Você quer libertação? Vá na palavra. Vá na palavra. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos terminando por aqui a nossa palavra de hoje. E vamos terminar com louvor à cruz. E esses versos dizem assim: olho para a cruz, um sacrifício tão profundo. Em teu amor, Senhor, encontraste a vida no mundo. Tua dor, tua queda, trouxe esperança para todos nós. A redenção chegou e agora somos teus, Senhor. A cruz, ó que preço tão alto, teu sangue derramado tomou o nosso lugar. A cruz, onde a graça se revelou. Em ti, Jesus, a vida voltou a brilhar. Em meio à escuridão, a luz fez presente. A morte não pôde resistir ao amor que fez presente. Tão forte e quente, no terceiro dia, a vitória se ergueu. A cruz é o caminho e em ti que eu creio, Senhor. A cruz, ó que preço tão alto, teu sangue derramado tomou o nosso lugar. A cruz, onde a graça se revelou, em ti, Jesus, a vida voltou a brilhar. Em ti, Jesus, a vida voltou a brilhar. Por isso eu exalto a cruz, com gratidão em meu coração. Por tua obra sou livre em ti, a cruz é a minha salvação. Olhando para a cruz, nós podemos ver a salvação que um dia todos nós desprezou. E um dia que muitos estão desprezando ao longo do tempo. Vamos voltar para a cruz. Vamos olhar para ela. E nela, a verdade está, que ali esteve Cristo por mim e por você. Irmãos e irmãs, nós vamos terminar o nosso programa, está na hora, orando o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem na mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e as veras recompensas dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma.
Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e poloei em retiro, no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei, eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livre de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Pegue a palavra de hoje. É para você, meu irmão, é para você, minha irmã, é para mim e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Fiquem em paz e que Deus abençoe a todos e até sexta-feira às 18 horas com o culto de adoração ao nosso grande Pai Celestial. Fiquem em paz. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus.